Fora da caridade não há salvação. É preciso dizer primeiro a base de toda a doutrina espírita, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, abre aspas, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Diz a razão que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, tendo já os fatos demonstrado que essa força é capaz de se comunicar com os chamados vivos através de sinais materiais. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. O espírito pode comunicar-se ao homem, isto é, se pode fazer com ele troca de pensamentos? E por que não? É o homem, senão um espírito aprisionado em um corpo? Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, também chamadas de espíritos. Os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, os espaços são por eles povoados ao infinito. Existem sem cessar em torno de nós, com os quais estamos em contato. Os espíritos agem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. Os espíritos não são seres à parte da criação. São almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos e que deixaram seu invólucro corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, morrendo, tornamo-nos espíritos, ou seja, voltamos à nossa origem. Existem espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Estão todos submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como têm seu livre-arbítrio, eles aí chegam em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Eles são felizes ou infelizes, segundo o bem ou mal que praticaram durante a sua vida e o grau de adiantamento ao qual chegaram. A felicidade perfeita é sem mácula e o quinhão apenas dos espíritos, chegando ao supremo grau da perfeição. Todos os espíritos em dada circunstância podem manifestar-se aos homens. O número daqueles que podem se comunicar é indefinido. Os espíritos comunicam-se por intermédio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Reconhece-se a superioridade ou inferioridade dos espíritos pela sua linguagem. Os bons aconselham apenas o bem e dizem somente boas coisas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o sinete da imperfeição e da ignorância. Agora uma pergunta, será que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte? Se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Das manifestações espirituais. As manifestações físicas são aquelas que se traduzem por efeitos tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Nas manifestações visuais, os espíritos podem se tornar visíveis, especialmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem também em vigília, porém é mais raro. Ter visões
escutar vozes e sentir a presença de seres não visíveis são consideradas manifestações de mediunidade, mas também podem ser interpretadas como sintomas de esquizofrenia, doença mental caracterizada por alucinações. Mediunidade é a faculdade orgânica de que são dotadas todas as criaturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessa lei. Porventura, ele as conhece todas. Entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo, um desejo muito natural é o de poder elas mesmas entrar em comunicação com os espíritos. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e nem sempre está isenta de inconvenientes, que somente um estudo sério e completo pode prevenir. E aí nós chegamos para falar sobre os médiums. Médium é alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais, receptor de alta sensibilidade, capaz de sofrer as mínimas influências dos desencarnados e até dos encarnados, sejam essas boas ou más. Então pode-se dizer que todo mundo, pouco ou menos, é médium. Ou seja, toda pessoa que sinta em qualquer grau a influência dos espíritos. Allan Kardec trabalhava então no Livro dos Médiuns, que surgiu na primeira quinzena de janeiro de 1861. Contudo, a parte referente ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade foi, acima de tudo, de nossa parte, objeto de especialíssima atenção, assim se manifestou Kardec. O Livro dos Médiuns, destinado a orientar a prática das manifestações, pelo conhecimento dos meios mais adequados para se comunicar com os espíritos, é um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e complemento do Livro dos Espíritos. Tipos de mediunidade. Existem uma classificação de médiuns, de acordo com Allan Kardec, nos seguintes termos: efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos, mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados, de pressentimentos. As emoções e os sentimentos são muito importantes durante o processo mediúnico. As emoções, em verdade, são programas de ação coordenadas pelo cérebro que gerenciam alteração em todo o seu corpo. Ela está sempre associada aos estímulos. Sentimento é a percepção consciente e parcial de emoções. Toda emissão de emoções que passa pelo corpo, a glândula pineal capta por via magnética e transmite para o organismo. Os médiuns que possuem faculdades psíquicas em fase adiantada de atividade será a antena mais sensível a registrar um maciço conjunto de ondas mentais que se formam em um ambiente ocupado por várias pessoas. A apatita é um dos poucos minerais produzidos e utilizados por sistemas biológicos e está presente na glândula pineal. E como se distingue a natureza das comunicações? Quando encontramos, assim dizem os espíritos, quando encontramos no médium o cérebro de conhecimentos adquiridos na sua vida atual,
e seu espírito rico de conhecimentos anteriores, capazes de facilitar a nossa comunicação, servimos-nos dele de preferência, porque com ele o fenômeno de comunicação é-nos muito fácil do que com um médico cuja inteligência fosse limitada e cujos os conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Kardec prosseguiu ao classificar os tipos dos espíritos que se manifestariam. Então nós temos, em primeira grandeza, os espíritos puros, que nenhuma influência da matéria eles sofrem, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo de praticar o bem. Sua qualificação e poder para realizar o bem estão em proporção ao grau que chegaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são consequência disso. Têm a intuição de Deus, mas não a compreendem. E o que nós podemos dizer sobre isso? Para o médium, principalmente, não sair do caminho do bem. E o que vai definir isso é o livre-arbítrio. É o caminho que o médium escolherá. E a consequência será a atração de espíritos que têm a mesma sintonia. A segurança mediúnica ela é muito importante porque o médium é médium 24 horas por dia. Lembrando que é um instrumento para os bons espíritos, onde quer que esteja. Não há que se falar que o médium só está disponível na hora da reunião mediúnica no centro. Isso não é uma verdade. A verdade é que o médium deve estar disponível para os espíritos durante as 24 horas do dia. E a sua segurança vai depender exatamente da sintonia que ele tem. Então, qual seria uma dica para os médiuns? Cuidar de seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidar de suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidar de suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidar de seus hábitos, pois elas definem o seu caráter. Cuidar de seu caráter, pois ele determinará seu destino. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, faleceu em Paris, na Rua Santana 25, Galeria Santana 59, na segunda circunscrições e Mary de la Banque, no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, sucumbindo pela ruptura de um aneurisma. Estaria em erro quem acreditasse que, em razão de seus trabalhos, Allan Kardec devia ser sempre uma personagem fria e austera. Ele gostava de rir, com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e tinha talento todo seu para fazer com que os outros partilhassem de seu bom humor. Tenha Deus em teu dia a dia e fique certo, tu és saudável e perfeito, porque Deus assim te criou. Paz, amor, esperança. Espero que possa ter colaborado para que as pessoas que têm acesso a esses vídeos, esses pequenos vídeos que eu estou construindo, que estou publicando, sirvam para informar e principalmente promover a necessidade de estudo. Ser espírita não é aceitar tudo que os outros falam. Ser espírita é você obter a informação e procurar o conhecimento.